tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos, para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho muito bonito essas coisas, né? Imagina os discípulos, eles colocam os próprios defeitos. Ninguém se defende, né? Estavam tristes, acabrunhados,
Seguiram o Senhor durante 3 anos e agora, né? Será que fomos enganados? A porcentagem, 90% eles tinham certeza que estavam sendo enganados. O resto, 10%, não entendia muito bem o que estava acontecendo. E como com Cristo, muitas vezes eles não entendiam nada, porque falava muito em parábola, então eles também ficavam aí nesses 10%, sem saber o que realmente estava acontecendo, mas 80% ou 90%, por exemplo, já acreditando piamente que erraram, né? Alguns poderiam ter 20% mais, mas eles esperavam que Cristo fosse libertar Israel. E de repente, do nada, gente, um homem tão prodigioso que fazia tantos milagres, do nada se aniquila. Fica totalmente sem ação. E eles acompanharam e viram muitos milagres. Nós temos alguns aqui, mas o que nós já temos é suficiente, mais do que suficiente, porque mandar no mar, ninguém manda, o mar está agitado, e o mar começa a colocar pânico em todo mundo, e cala-te, sossega, e o mar ficou plano como um vidro. Difícil alguém conseguir isso. E o vento, cala-te, pronto. E ali parou o vento. O homem manda no mar, manda no vento, manda na morte. Quantos ele curou? Quanto fez levantar de caixão? Elias, que é o grande profeta, para fazer o menino ressuscitar, passou a noite inteira rezando, chorando, berrando, gritando, fazendo tanta bagunça. Não? E esse homem, gente, ele toca na esquife, Talita come, uma menina levanta, Lázaro vem para fora, não interessa se já tem 4 dias, se tem uma semana, se tem um dia, se tem horas, ele não tem disto. Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, faz coisa que ninguém faz, mas de repente, do nada, justo agora que eles iam, que Jerusalém está apinhado de gente como nunca, porque é a 3ª vez que ele vai para Jerusalém. A primeira vez a fama dele não era tão grande, a segunda já era grande, agora a 3ª é grandíssima. Jerusalém está tomada de gente. Agora é hora da gente fazer o levante contra os romanos, mandar todo mundo pegar espadas e paus e tudo que tiver, foices, e vamos para cima dos romanos e vamos acabar com eles. Poucos dias antes, esse homem que tinha tanto poder, ficou como se fosse um cordeiro. Não reagiu, aceitou tudo, foi entregue por um amigo, condenado, espancado e morto. E os discípulos todos fugiram, ninguém ficou. Quem que vai ficar junto? Eu ficaria com esse homem se eu via ele fazer as coisas que ele estava fazendo. De repente ele ressuscita mortos, o cara me dá uma espada, me corta o coração, ele chega lá, levanta, Padre Geloto, ele levantava de novo, cai minha espada, eu novinho, opa, está novinho, aí qual o problema? Está entendendo? Mas de repente esse homem não faz mais nada, ele virou um gatinho manso. Vocês acham que é fácil? Você está 3 anos com esse homem, não vendo ele perder para ninguém, ganhar todas as discussões, sabia o que o homem pensava, e de repente agora ele, não sei, o que aconteceu? Os apóstolos estão se perguntando, está todo mundo com medo? Aqui eu quero fazer uma distinção para vocês de fé, viu gente? Eu gostaria que vocês entendessem muito bem o que é a fé. Porque esses homens viram muitos milagres, viram muitos acontecimentos, viram mandar no mar, na morte, fazer o que quisesse. E eu tenho certeza que aqui nós temos alguns milagres catequéticos, gente. Está tudo aqui, pelo amor de Deus. Vocês vão acreditar que todos os milagres que Jesus Cristo fez está aqui na Bíblia. São João mesmo vai dizer que se fosse colocar tudo que Jesus Cristo fez, não teria livros para colocar. Quer dizer, ele fazia muitos milagres e muitos milagres. Alguns eles colocaram porque era catequético, era mais fácil dar uma catequese, te levar a Deus. Então colocaram. Mas
E agora, esses apóstolos viram, esses discípulos viram. E adiantou? Não só isso, vou mais fundo. Os apóstolos ficaram com Jesus Cristo 50 dias, viu? Depois que Jesus Cristo morre, ressuscita, fica com eles 50 dias, até come com eles, gente. E adiantou alguma coisa? Todos escondidos ainda, com medo de falar, com medo desesperado de dizer algo em nome de Cristo. Todos. Não adiantou nada. Por isso que a igreja vai dizer, meu amigo, se você tem fé, você não precisa ver, não precisa ter fato, não precisa acontecer nada. Você tem a fé. Se você não tem fé, você pode cansar de mostrar a verdade e mostrar acontecimento e milagre. Não acreditarão, gente. Se você tem, tem. Se não tem, não tem. Então a fé é um dom que Deus dá ao homem. Não é um acreditar. Porque vocês acreditam? Vocês duvidam que esses apóstolos podiam falar assim: eu não sei não, se Jesus Cristo ressuscitou, Ele apareceu tanta vez aqui com a gente, depois que morreu, Ele comeu com a gente tocou nele depois que Ele morreu, Ele comeu peixe, gente, Ele comeu pão com a gente, Ele comeu uma picanha, com mandioquinha, nossa, mas será? Meu amigo, eles tinham certeza que Jesus Cristo ressuscitou. Mas isso não colocava ele em sintonia de ir à frente, peito aberto, sem medo das coisas. Precisa da fé. É um dom que Deus me dá. Por isso deveríamos pedir, e muito, esse dom da fé. Porque senão como é que nós vamos enfrentar o mundo? Que o mundo está se preparando, está vindo devagarinho, crescendo contra a igreja. E é só a igreja católica, gente, não pensa que as outras não tem nada a ver as outras. É a igreja católica, a nefasta. Tudo o que acontece nas universidades é mal da igreja católica. O que eles falam é mal da igreja católica. Tudo que eles inventam, a fé, nós precisamos. Porque senão não dá para enfrentar. Esses homens estão tristes. Agora voltam contentes. Mas eu tenho certeza que esses mesmos aqui que viram falam assim: meu amigo, se você falar agora, nesse exato momento que Jesus Cristo ressuscitou, eu te mato. Se não tem o dom da fé, é claro que ele vai recuar. Ele não vai abraçar essa causa, nem a pau. Gente, eu falo muito isso para vocês. Todos nós somos chamados a viver a nossa fé no nosso dia a dia. Somos chamados. E você toma cuidado, que a fé ela pode crescer, ela pode diminuir, ela pode acabar. E se a tua fé acabar? Meu amigo, você não tem mais nada o que fazer. Se a tua fé acabar, você não tem mais o que fazer. O que nós estamos passando de crise hoje no mundo? A fé. E de onde vem essa crise de fé? De dentro da igreja, gente. A igreja nunca precisou que o mundo acreditasse. Se você acredita, você converte todo mundo. Como aquela senhorinha que reza o terço em casa, mas tem um ódio do marido, porque o marido não acompanha ela em nada, porque o marido só fez tudo errado. Mas se ela tivesse fé, ao ponto de acreditar que Deus ama aquele marido mais do que a ela estaria se dedicando àquele marido, fazendo de tudo para aquele marido. Não estaria julgando aquele marido, não estaria com ódio daquele marido, estaria se matando por aquele marido, porque sabe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, gente. A nossa luta é contra os espíritos que estão nos ares, como vai dizer São Paulo, que querem nos destruir. Você pensa que a tua guerra é contra o mundo, gente? O mundo é bonito, o mundo criado por Deus é fantástico, é belíssimo. Quando a gente fala mundo, as pessoas pensam que é tudo que... O mundo, gente, é aquelas ideologias que as pessoas te passam. Isso é o mundo. O mundo que Deus criou, Ele viu que era bom. Então, o mundo é bom. Olhar uma paisagem, olhar uma planta, contemplar a natureza, um pôr de sol, os pássaros. Gente, isso te leva a Deus. São Tomás de Aquino diz que isso nos leva a Deus. Mas
As ideologias que o mundo vai criando, isso é mundo. E você nem percebe. E vão te dominando e fazendo a tua vida um inferno. E que você começa a dizer que é tudo exagero. Tome cuidado com essa coisa. Quando você dizer isso é exagero, é porque você está do lado do mundo, dessas ideologias. Você pode falar que não, mas você está. Você assina embaixo. Que exagero. Não precisa de tudo isso. Meu amigo, o cristianismo é radical. Você acha que duas pessoas para casar precisa ter amor? Precisa não. Precisa ter fé. Precisa ter fé, meu amigo. Não, precisa ter amor. E o mundo nem sabe o que é amor. O que é amor? O amor é que você é muito bonitinha. Você é muito bonitão. Então a gente vai se pegar. E a gente vai ser, vai. Você vai ser feliz. Nossa, mas você vai ser feliz como ninguém. Duas pessoas para se casar precisam de fé, não amor. Na fé, serão fiéis um ao outro. Eles vão começar a fazer a vontade de Deus, ter filhos. E os primeiros demônios que terão para persegui-los serão os pais deles. Os pais. Tudo capanga do demônio. Não, outro filho, de novo. Mas que coisa, está tudo caro, tudo difícil, tudo complicado. Não, meu amigo, você está na ideologia do mundo. Crescei e multiplicai e enchei a terra, é o que Deus mandou. A ideologia diz, não faça isso não. Não faça isso, é um exagero. Os primeiros diabos que vocês têm dentro da vossa família são os próprios pais. Começa a ter filhos. Começa. Para ver como eles vêm para cima com tudo. Vão te odiar. Aquele que não odeia pai, odeia. Pensa que no grego está lá, aquele que não ama mais pai e mãe. Não, está odeia. Aquele que não odeia pai, mãe, irmãos, irmãs. Tudo que tem, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, não pode agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus. Você tem que agradar o papai, tem que agradar a mamãezinha, tem que agradar todo mundo. Você tem que agradar a sociedade. E a sociedade está numa vibe agora aqui. É assim que tem que ser. Mas Deus está falando assim, que Deus é dos Enca, já foi. Agora nós temos que seguir, porque a voz do povo é a voz de Deus. Nunca vi coisa tão errada como essa palavra. A voz do povo é a voz de Deus. Onde é que já se viu isso? Uma semana antes, Hosana, o filho de Davi. Uma semana depois, mata, crucifica. Queremos Barrabás. Então, como é que você pode dizer que a voz do povo é a voz de Deus? Se uma hora clama, outra hora manda matar? O povo não sabe nem o que quer. O povo não sabe de nada. Então tome muito cuidado, porque... Bom, vou explicar uma coisa. Se eu tenho caridade, vamos supor que Deus me dá o dom da caridade. O que é a caridade? Já expliquei para vocês. Tem gente que pensa que caridade é fazer caridade. Não, meu amigo, qualquer um pode fazer caridade. E não é caridade. A caridade é eu ver no outro Cristo. Eu vejo quanto Cristo ama aquela pessoa. Então eu vou fazer porque eu sei que fazendo consolo a Cristo. Então eu não estou fazendo nem para o seu João, nem para a Dona Maria, nem para o seu Pedro. Eu estou fazendo por Cristo. Que é aquela pessoa que se lasca, eu não estou nem aí se ela vai falar mal de mim, porque vai me criticar, vai acabar comigo, ou ela vai me elogiar. Tanto faz como tanto faz, porque pouco importa o que ela pensa a meu respeito. Eu faço por Cristo. Isso é caridade, gente. Eu vou fazer algo para alguém por causa de Cristo, porque eu sei o tanto que Cristo ama aquela pessoa. Isso é caridade. Mas a partir do momento que eu cometo um pecado grave, Deus me deu a graça de fazer essa caridade nessa intenção, vendo, eu cometi um pecado grave, acabou a caridade. Vocês sabiam disso? Alguém sabe disso? Se você comete um pecado grave, espera só para você ver. Ainda demora um pouco, porque ainda existe um resquício dessa movimentação na alma. Ainda você vai fazer algumas coisas, pensando em Jesus Cristo, mas meu amigo, não demora muito, você não está nem aí para mais ninguém, você quer que todo mundo se lasque, que todo mundo vá para não sei para onde, porque o mais importante agora é que você descobriu que você é a pessoa mais importante, tudo tem que ser para você. A dor do outro já não te atinge, o que o outro passa também não te afeta. Então começar a falar mal do outro é tão
gostoso, é tão saboroso falar da vida do outro, né? Sabe, me dá prazer saber do erro do outro só para ficar falando, contando, esmiuçando. É uma coisa tão agradável. O demônio gosta tanto de falar disso. A fé não. Eu posso ter o dom da fé e cometer um pecado grave e não perco a fé. Mas, se não me emendar, também perco. Porque se você pensa uma coisa certa e age errado, em pouco tempo você vai pensar como age. O agir muda. Então o certo para você já é errado. Ah, que exagero, gente. Nossa, que exagero. Sei lá do tempo, não sei da onde. Hoje as coisas mudaram. Quantas pessoas as coisas mudaram? Você não é católico, você já não é de Deus, você já está no nível das ideologias, você não pertence, você já não... As minhas ovelhas escutam a minha voz. Você já não é ovelha de Cristo. Sinto muito em dizer se você estava acreditando que você era do redil de Cristo. As minhas ovelhas escutam a minha voz, não escutam outra voz de ninguém, não escuta mais nada. Ela sabe perfeitamente o que é certo, o que é errado, ela sabe o que tem que fazer. Agora, se você, não, que exagero, não é bem assim, você já não é mais do redil de Cristo. Outra coisa, se você acredita muito nessa coisa de tolerância, eu te digo com toda certeza, sem medo de errar, que você não pertence e não pertence a Cristo. Porque tolerância, meu amigo, é sempre para abraçar uma causa nojenta, horrível. Um cristão não tem que ter tolerância nesse nível que eles pregam. Eu tenho que ter tolerância, gente, com as pessoas que são fracas e débeis para levá-las à conversão. Eu tenho que ter paciência. Eu não tenho que me achar melhor do que ninguém. Esse é o nível da tolerância cristã. Agora, quando você fala, tem que ser tolerante. Hoje, no jeito que o mundo, que a ideologia colocou essa palavra, o peso da palavra, é que você tem que abraçar as causas erradas e dizer, também eles são filhos de Deus, e eles também têm direito de viver a vida deles do jeito que eles quiserem. E tem muita gente aqui hoje que abraça essa causa, que ama essa causa. Te digo que você não pertence ao redil de Cristo, porque quem é de Cristo escuta a voz dele. Você acha que o mundo vai querer matar os cristãos por quê? Por que eles matam os cristãos, gente? Por causa do quê? Porque você é bonzinho, maravilhoso? Não, meu amigo, porque você vai contra tudo isso que eles pensam. Você esfrega na cara deles que eles estão errados. E ninguém gosta de saber que está errado. Ninguém. Quantos casais já tem que já falar, padre, eu devia ter escutado e ter tido mais filho. Hoje eu tenho 2 e estou sofrendo muito. E o caso não é fácil. É complicadíssimo. Se tivesse tido mais filhos, quem sabe, né? Quem sabe? E agora a família destruída, tudo destruído, não tem mais nada. Os filhos não querem saber de pai e de mãe, têm ódio. Nossa, eu tenho mães aqui que foram abandonadas. 2 filhos e os 2 filhos não querem nem que a mãe passe perto. E a mãe está lá se matando. Passando necessidade, passando por tudo. Os filhos não aceitam nem uma mensagem da mãe no celular. Eu deveria ter tido mais filhos, deveria, mas agora já é tarde. Eu gostaria, gente, que vocês fossem do redil de Cristo, que fossem as ovelhas de Cristo, que escutassem a voz de Cristo. Todos nós podemos mudar. Nós não somos anjos decaídos que não podem mais voltar. Nós temos a capacidade de pensar, refletir, falar, de agora em diante eu vou agir direito. Vou começar a fazer o que é certo. Agora eu te digo, se o mundo vier contra você e te matar, meu amigo, você ganha o céu. Você não passa nem pelo purgatório, pelo amor de Deus. Que medo é esse de morte que as pessoas têm tanto? Sabe que todos os santos queriam morrer por Cristo, ansiavam morrer por Cristo, desejavam como ninguém morrer por Cristo. Eles pediam nas suas orações, Senhor, que eu possa verter meu sangue por causa da minha fé. Eles rezavam assim.
Hoje todo mundo reza que não me aconteça nada, que não aconteça nada com a minha família, que não venha problema para mim, que tudo corra. Meu, que cristianismo aguado é esse? Que coisa mais idiota é essa que nós rezamos? Meu amigo, segundo a minha fé a gente reza. Se eu tenho fé, eu rezo desse jeito. Se eu não tenho fé, não dá para rezar assim, meu amigo. É hipocrisia você rezar assim se você não tem fé. E eu tenho certeza que aqui muitos já passaram por milagres, já viram um acontecimento gigantesco que Jesus Cristo realizou. Eu já tenho visto tanto que vocês nem sabem. Então, agora se Deus não me dá o dom da fé, não adianta nada isso. Não me adianta nada. Qualquer pessoa vem com conversinha idiota e tira essa semente que foi semeada no campo. Qualquer pessoa. Não é bem assim. Não é desse jeito. Como que não? É assim. Convido vocês à santidade, correr atrás da santidade, buscar a santidade. Convido vocês a andar com Cristo, a ser do redil de Cristo. E não tenham medo do sofrimento nem das cruzes, gente. Pelo amor de Deus, tem gente que quando Deus vê, olha para você e fala assim, Deus se apaixona por você de tal forma, te ama de tal forma, de uma forma diferente, e fala assim, esse eu vou colocar mais cruzes. Gente, como que eu sei que Deus te ama? Pelas cruzes. É pela quantidade de cruzes que você carrega todos os dias que eu sei o tanto que Deus te ama. E o tanto que Ele pode investir em você. E cada vez que eu carrego uma cruz e vou vencendo essas cruzes, mais méritos eu tenho, mais feliz Deus fica, porque Ele sabe que isso é importante. São batalhas, são provas, que o Senhor junto comigo vai vencendo por mim, e é isso que Ele quer. Que ninguém aqui fique desanimado com as dores e com as cruzes. Que ninguém. Vocês têm que aprender a abraçar as vossas cruzes, gente. E amar as vossas cruzes. Nenhum santo odiava a sua cruz. Me mostra um santo que rejeitava qualquer cruz. Que eles pudessem abraçar, eles abraçavam. Grande mistério, gente. Se nós não temos a fé, nós não temos o Espírito Santo, como entender isso, gente? Como entender? Te convido. Você foi chamado a este mundo por algo. Estava escutando agora há pouco, né, um relato de um padre contando, né, que na paróquia dele, ele ficou encantado, né, com um casal que está tendo muitos filhos, né? E todas as vezes que tem filhos que ele vai apresentar, e o padre já não sei quantos filhos já apresentou, né? Então o casal chega e fala assim na frente do padre, eu não sei aonde que ele estava, aonde que estava esse meu filho, eu já sou tão apaixonado por ele, mas sou doido de amor por ele, eu já não sei viver sem ele, onde é que ele estava, padre, né? E o padre apresenta com toda alegria, e é uma verdade, é uma coisa que não existia, de repente começa a existir. E quando começa a existir, a mãe já se apaixona de tal forma, fica doida. A criança não sabe como é que é a criança, não sabe nada. Mas já está doida pela criança. E quando nasce, então fica doida de pedra pela criança. Essa é uma pessoa que é dominada e levada pelo Espírito Santo. Deus quer que você tenha filhos. As ideologias do mundo dizem que não. Cuidado, você seguir as ideologias do mundo. A humanidade vai amargar muito por causa disso, e vai sofrer muito. Vocês estão vendo o tanto de guerra que está vindo, né? Tem gente que achando que as coisas, não, pode até melhorar agora no começo, mas depois, meu amigo, agora todo mundo já sabe que eu posso guerrear com outro que não tem bomba atômica. Todo mundo sabe a consciência da bomba atômica, então todo mundo fica um pouco atrás, então agora eu posso. Sabe por que demorou tanto tempo depois da Segunda Guerra para vir outra guerra? Todo mundo tinha medo da bomba atômica, todo mundo estava apavorado. Agora já descobriram que não. Eles protelam, vão protelando o máximo para não soltar a bomba, porque o primeiro que soltar, todo mundo solta. Então ninguém é tonto. Então já está todo mundo maquinando invadir ou fazer guerras. Tudo pelo pecado do homem, porque rejeitamos a Cristo, né? O amor não é amado, o amor é abandonado.
Que a Virgem Maria, nossa mãe, nos dê a todos nós esta graça e o dom da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus.